Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. A minha luz própria não é suficiente para iluminar a casa toda, né? Nem a mim, mas tudo bem. Bem-vindos também os nossos amigos da internet, aos nossos amigos desencarnados, que aqui dia muito já vem preparando o ambiente para nós, não é? E hoje, nesse domingo de sol, eu sempre parabenizo quem tem a disposição, né, de estar aqui, porque todo mundo arruma uma desculpinha, né? Então, hoje, já que o tempo melhorou, eu vou aqui, eu vou ali, mas a gente tem que cuidar de tudo, né? Do material, do almoço de domingo, das compras da família, mas da gente mesmo, né? Do nosso espiritual, né? Principalmente. Nós não temos ninguém assim a primeira vez aqui na casa, todo mundo já sabe os nossos horários, né, os nossos dias de palestra, qualquer dúvida nós temos afixado aí na frente, né, Mauro? Vamos só continuar nossos lembretes na nossa campanha do quilo, quem tiver alimento não perecível para doar, que nós fazemos 62 cestas básicas, mais de 300 pessoas nós auxiliamos, e a distribuição de lanches aos sábados. A partir das 5 o pessoal já está aqui fazendo os lanches, então quem tiver disposição, intenção de vir, o retorno é muito gratificante, não é? Então, dados os nossos recadinhos, vamos nos concentrando um pouquinho, então. Quem quiser fechar os olhos, deixar os nossos problemas, as nossas preocupações lá para fora, e vamos elevando os nossos pensamentos. E de joelhos, em pensamento, vamos nos colocando humildemente diante do nosso Mestre Jesus. E vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, obrigada por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Joga um intenso jato de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Permita que todos aqui presentes recebam o que vieram buscar na medida de seu merecimento. Ampare-nos, proteja-nos, ilumine-nos, abençoe-nos e dai-nos a permissão para dar por iniciada mais esta tarefa do dia de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos o nosso irmão Mauro, que vai falar para a gente um tema muito interessante, que é sobre a família. Bom dia. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sempre motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, estar com vocês também aí na rede, e ter a oportunidade de desenvolver, de praticar acho que não ter prepotência, mas de desenvolver o Evangelho de Jesus. A prática é nesta união que nós temos aqui, no sentido de entender e multiplicar esses entendimentos, esses ensinamentos. Mas, limitados que somos, muitas vezes nós nos deixamos levar por essa nossa limitação e ficamos aquém daquilo que nós realmente podemos fazer. Porque nos achamos pessoas não aptas, não capazes de exercer aquela coisa que é a mais simples de todas. Aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o amor, amar. Então, amar a todos sem distinção. Amar do fundo do coração. Nossa, até rimou, obrigado, rima. Amar do fundo do coração. E estender este amor a todos. De que forma que eu posso estender esse amor a todos? Num sorriso. Num bom dia desse que vem e ecoa e traz energias vibratórias. Dizem por aí que quando nós fazemos silêncio, quando nós nos colocamos em prontidão, em unidade, aquela coisa, as coisas funcionam mais. Sim, é uma verdade.
Mas quando a gente exala o nosso amor, quando a gente proclama aquilo que está dentro de nós, isso sim atrai multidões. Né? Jesus mesmo foi uma criatura que usou muito bem da palavra e através dos seus exemplos, e através dos seus ensinamentos, aglutinou uma multidão em torno dele. Ou seja, vamos nos comunicar melhor, vamos transmitir melhor o que nós aqui viemos buscar. Pois, se, como a Denise muito bem falou, nos predispomos a estar aqui, é para que então sejamos instrumentos, multiplicadores daquilo que viemos buscar. E nada mais interessante do que multiplicar, de espargir no nosso porto seguro. O que é o porto seguro? Não é a cidade. Né? O nosso porto seguro é aquilo que nós chamamos de lar, não casa. Casa, nós temos aqui um amigo arquiteto, que é a construção física de objetos, materiais, que faz um ambiente. Né? Isso é casa. Eu tenho parede, eu tenho chão, eu tenho porta. Inclusive tem até aquela musiquinha bonitinha, né? Era uma casa tão engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e não tinha amor também. Você fala que não tinha nada. Né? Então, casa é a estrutura física de materiais, de X coisas. E lá? O americano tem uma expressão bacana, né? Home sweet home, né? Que nós traduzimos como lar doce lar. Por quê? Existe uma diferença. Quando nós falamos de lar, para o francês também existe duas palavras bem distintas, como nós, casa e lar. Né? Maison chez. Né? E aí a gente percebe a diferença do significado. O lar, isso sim, o lar é algo que nós abraçamos, como a nossa amiga Denise, que acaba de chegar, vai abraçar todas as crianças que estão presentes, que quiserem ir lá para o Evangelho infantil. Obrigado, evangelização infantil. Bom trabalho. Beijos. Então, isto é um lar, é a demonstração de carinho dessas crianças para com a educadora. Olha que bacana. Então, é essa ação que nós temos que transformar dentro dos nossos lares. Né? Eu sei que vocês já devem estar assim, mas ele não sabe quem eu tenho em casa, né? Aquela coisa, né? Nossa Senhora. Nós sabemos de tudo isso, porque o lar de vocês é espelho de todos os outros. Né? Então, se você tem problema, todos nós temos. Quem não tem problema, que atire a primeira pedra, assim falou Jesus. Né? Quem nunca errou, quem nunca cometeu um deslize. E não esqueçamos, nós estamos onde, gente? Na terra. Né? Então, o nosso tema de hoje é sobre a família. Me baseei em alguns livros aí, mas, sobretudo, acho que é extremamente importante nós estarmos, já que esse é o papel daquelas pessoas que vêm aqui à frente, né? Estamos pensando. Todo tema é maravilhoso, mas pensar na obra máxima, que é o Evangelho. Acho que o Evangelho é extremamente atual. O Evangelho, ele nos dá todas as respostas. Eu vou abrir aqui, isso serviu para mim. Lógico, tudo isso aqui também vai servir para você. Né? E atualíssimo. Mas foi feito em 1800 e dizer, e aí, qual o problema? Desde 1800 alguma coisa, você modificou o seu modo de pensar ou você continua pensando em 1800, não sei quando? Então, falando sobre a família. O tema básico que a gente vai falar é sobre o nosso querido Raul Teixeira, pelo Espírito de Joanes. Ele começa o seu texto da seguinte maneira. No sentido de proporcionar apoio e socorros, cooperações e ensinamentos, prepara o Criador o grupo de companheiros que chegarão ao mundo corporal nas malhas da familiaridade consanguínea. No seio familiar consanguíneo. Guardem essa palavrinha, vamos deixar um pouquinho aqui do lado. Continuando. Sabemos que, segundo as condições do nosso mundo, planeta Terra, as relações familiares não são as assinaladas por perfeita harmonia.
tendo-se em vista que, num campo de episódios relativos ao estágio provacional de provas, as estruturas familiares devem ser submetidas a essa realidade. Qual realidade? As de provas. Então, vamos lá. Aquela célebre situação, né? Onde nós vemos companheiros, né? Que estão em vias de desenvolver uma nova vida em comum, um laço consanguíneo. O que é um laço consanguíneo que ele quis dizer aqui para a gente? Nós temos os casais aqui, que temos filhos, né? Então, o relacionamento que houve, né? A atração de corpos e mentes, ocasionou, né? Numa extremidade do amor supremo, a realização de um ato sexual normal, o qual resulta numa criança. Ok? Simples. O resultado é essa criança que nasce, e essa criança que nasce, ela traz as características do pai e da mãe. Sim ou não? Ok? Teve um médico que a nossa médica não chegou ainda, então tudo bem, posso falar sem errar agora, não tem ninguém para me corrigir. Né? Então, esses dados biológicos, né? O gene, o DNA, de repente, até as características físicas se assemelham muito aos progenitores. Ok? Isso é natural. Isso é uma lei orgânica, né? É tranquilo isso nós entendermos. Agora, aquela massa, nossa, pesado tu falar isso, aquela massa, aquele corpo energético que está ali, aquela junção de energias que se transforma em matéria, essa matéria condensa e vira corpo, ele anda sozinho. Precisa o que lá dentro? Né? Precisa de um espírito, ou uma alma, como nós chamamos. Esse espírito, esta alma, vem do pai e da mãe? Não. Então a gente já vê então as diferenças. E acima de tudo, as individualidades. Cada criatura é uma individualidade e cada uma dessas criaturas tem a sua personalidade. Ok? Está confuso? Está tranquilo? Beleza. Então, se cada criança que nasce, ela é uma individualidade, tem a sua vida própria, de um pretérito pré-existente, terá um futuro a vir, aquela criatura que saiu dentro de mim, me pertence? Aí que é o X da questão. Não, ela não me pertence. Ela é de Deus. Mães, pais, começam a roer os cotovelos, né? Aquela coisa, não, este é o meu filho, não vou deixar, vou abraçar. Filho, você é participante da criação. Deus utilizou você para gerar aquela vida e, acima de tudo, para nortear aquela criatura que está contigo. O que é esse norte? É passar os seus ensinamentos, é passar as suas verdades, porque as verdades que a criança terá vai ser no avenir, ou seja, no futuro. E aí, a gente vai entrar em determinados conflitos, que diz aqui, né? Sabemos que, segundo as condições do mundo, as relações familiares não são assinaladas por perfeita harmonia. Pois bem, então, tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte, no seu capítulo 14, no item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito procederá do espírito. Quem falou uma coisa muito parecida com isso? Vocês lembram? Jesus, quando questionado por Nicodemos a respeito de como que ele poderia voltar ao ventre da mãe, e ele responde, né? Tu deverás nascer de novo da água e do espírito. Né? Então, da matéria depende da matéria, do espírito do espírito. A gente percebe que Jesus já estava falando para nós, nos ensinando essa diferenciação e, acima de tudo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando Jesus vem falar da família espiritual.
A família global, a grande família, né? Não é nada a ver com o programa, né? A grande família, que é onde ele nos ensinou, né, que nós temos o Pai, Deus. Né? Pois bem, então ele continua, nosso amigo Raul Teixeira continua da seguinte maneira. Deste modo, são aproximados para a convivência doméstica nas várias situações de parentescos. Que são essas várias situações? Ora pai, ora filho, ora irmão, ora primo, ora vizinho, aquelas situações de parentescos. Espíritos que são simpáticos no bem, né? Então são pessoas que são simpáticas no bem e simpáticos nos equívocos. Eu achei bárbara essa observação. São simpáticos no bem e simpáticos nos equívocos. Ou seja, todos nós também erramos. E uns com os outros. Uma vez que nós erramos, Deus nos dá a oportunidade de nos reencontrarmos para reatarmos, né? Desfazermos os nós e reatarmos os sentimentos. Seres que se amam profundamente ou que começam a se amar. Isso que é bárbaro. Começam a se amar. Nós começamos a nossa palestra falando sobre o amor, a importância desse amor. Então, se há um encontro, e esse encontro, né, que dizem por aí, que começam a falar daquelas coisas, a alma gêmea, né, a tampa e a caçarola, né, o outro lado da laranja, aquelas coisas que o povo fala aí fora, quando a gente percebe que uma união de pessoas se dá na extrema felicidade, harmonia, uma série de coisas. O que é isso? São espíritos que já se amavam. Se reencontram mais uma vez para continuar e multiplicar esse amor. E muitas vezes, através desse sentimento amoroso que há entre eles, virão espíritos necessitados desta chama. Daí nós vamos ter, como que um casal é tão maravilhoso e tem um filho que, meu Deus do céu, né? Você conhece pessoas assim? Né? Então, para que o amor desse casal faça com que aquela criança aprenda a amar. E outros ainda, né, que começam a se amar. Quer dizer o quê? Vão desatar os nós do passado e numa convivência familiar tem a bendita oportunidade de se refazer. Mais uma vez, Jesus reconcilia com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Eu não sei quem foi aquela pessoa que está do meu lado hoje, que eu amo, que no passado pode ter sido meu algoz. Não sei. Então eu posso falar, Denise, eu te amo hoje. Olha que bacana. Não sei se ela foi, né, a minha carrasca. Acho que foi. Continuando, então, outros ainda se abominam pelos presos, abominam presos pelas intenções divinas de libertá-los de suas deficiências na vivência em comum. Sabe aquela coisa que o dito popular fala que o santo não cruzou com o seu? Não tem essa expressão? Né? Aquele parente, quem não tem um parente difícil, gente? Pô, levanta a mão, né? Pô, ninguém levanta a mão, fala sério, né? Aquela cidadã que só aparece na casa da gente no momento inesperado, na hora mais inoportuna, né? Ou então, nunca vem, quando vem para pedir alguma coisa, a gente fala, meu Deus, né? E quando cruza com você, mal fala bom dia, e sim, é a vida. Qual é o meu papel? É odiá-la, menosprezá-la, vir odiá-la, virar as costas, não abrir a porta. Não. Mas você não conhece, vocês não conhecem também os meus. É isso, todos somos iguais. As nossas ações, mediante os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, é que tem que ser as mesmas. Né? Ou seja, o amor, a caridade, o bem comum. Como a caridade pode fazer com uma pessoa tão vil? Começar a amar. Eu não consigo amar. Perdoa. Eu não consigo perdoar. Então vai refletir. Tá? E não é esse momento. Se você não está com condições de perdoar, de amar, não fique desesperado. Apenas atenta, porque a luz acendeu. E se acendeu essa luz, alguma coisa tem que ser feita. E quem que vai mudar? Você. Ninguém vai fazer. Eu não posso mudar o Frank, não posso mudar a Helena, não posso mudar ninguém.
Eu posso, no máximo, mudar. E através da minha mudança, talvez, as pessoas que estão convivendo comigo possam mudar. É uma situação, não é uma verdade. E cada um, como foi dito lá, é uma individualidade. As suas deficiências na vivência em comum, intenções que eles tenham esmerecidos os antagonismos, dissipadas as mal quebradas, desfeitas as mágoas, transformadas os ódios. Então, o reencontro de almas, numa experiência familiar, é realmente uma bendita oportunidade. Meus queridos, o tempo, que é o Senhor de todas as horas. Como é que funciona esse tempo? Nós não sabemos, né? Alguém um dia falou que o dia tem 24 horas. O meu deve ter umas 32, bicho. Que eu acordo, eu faço aquilo, eu viro para lá. Quando eu vou olhar, já nem... Nossa, mas eu tenho... Eu falo para os alunos que eu só durmo amanhã. Que eu chego em casa às 11h30, eu só vou dormir 5 minutos no dia seguinte. Eu nunca durmo hoje, eu sempre durmo amanhã, né? Então é loucura, é aquelas correrias e tal. O que quer dizer com o tempo? Quando perdemos pessoas queridas em eternidade, nós queremos tê-las conosco mais tempo. Ou quando perdemos pessoas queridas, né, por vias naturais, mas mesmo assim a gente queria tê-las por mais tempo. Porque nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. Lógico que nós queremos conviver com pessoas que nos amam, enfim, é natural. Mas quem somos nós para questionar a justiça divina? Quem somos nós para entender que aquela pessoa, aquela criatura, aquele ser que nos amava intensamente, precisava apenas daquele período para o seu refazimento, para o seu próprio benefício? E muitas vezes, a justiça divina coloca situações para que haja o refazimento de dívidas pretéritas, deixando sempre, logicamente, né, o livre-arbítrio levar à frente. Ela se coloca em situações e a gente acaba levando as nossas vontades às execuções. Então, dentro de um relacionamento familiar, nós temos também um tempo de convivência com as pessoas. Tempo esse que é o necessário para o refazimento, para o encontro, para os acertos, para aqueles ajustes finais que faltavam. E quando existe a possibilidade de melhora, que maravilha, que fantástico. Mas quando existe a possibilidade do entendimento que aquele tempo foi necessário, que sejamos felizes na busca de outros fatores. Isso que é mais difícil. Porque as pessoas não conseguem compreender. As pessoas não conseguem analisar e ver simplesmente pelo próprio umbigo. Esquecemos que nós temos uma família universal. Ficam presos em laços consanguíneos. E aí relacionamentos que poderiam ser, que foram fantásticos durante o tempo. Não tem aquela série de passagem, né, que fala que seja infinito enquanto dure, né? Posto que a chama, né? Imortal. Só que esta imortalidade desse sentimento nós carregamos, gente. Nós levamos à frente. Porque nós não podemos nutrir mágoas, ódios e desavenças uns para com os outros. Pois esse tempo é o Senhor de todas as horas que vai lapidando o nosso ser nas transformações diárias. E a vida, ela nos ensina. Porque se eu tomo, né, tem aquela frase de caminhão que eu acho fantástico, né? Deus nos deu a vida para cada um cuidar da sua, uma coisa assim, não lembro como que é a frase, né? Se nós cuidássemos da nossa vida, acho que o mundo já começaria a ser um pouquinho melhor.
mas nós nos preocupamos em cuidar da vida dos outros. Nós nem cuidamos da nossa, porque nós não temos tempo de amar, porque estou preocupado que fulano e beltrano e ciclano vai estar fazendo, ou vai estar executando, e eu esqueço de cuidar da minha própria vida. Então, fiquemos atentos a isso. Porque a grande família universal que nós somos, esta é a maior do que a consanguínea. Mamãe, beijo, te amo. Né? Porque tem que deixar isso claro. Né? Exemplos pessoais. Abriu parênteses aqui, agora não é palestra, é um exemplo pessoal, um bate-papo entre o Mauro e os amigos presentes. Certa feita, quando criancinha pequenininha, lá em Barbacena, né, lá na mesa da cozinha, logicamente, moleque pulando para lá, minha mãe me deu uma bronca, meu pai, mas não vai fazer nada, dá uma bronca nele. Ele falou assim para mim, falou, Elza, nós não fizemos ele para nós fizemos ele para o mundo. Fiquei quieto na hora. Me arrepio, gente. Ele falou essa coisa e da total sabedoria de sua ignorância, porque não era uma pessoa culta, mas uma pessoa sábia. E eu falei, uau, pensei que levar porrada tudo que é lugar, né? Daquilo deu muito mais, né? Eu fiquei quietinho, né? Falei, tá bom, vou ficar quieto. Comecei a refletir aquilo. Por que ele falou isso? Não, hoje eu não entendo. Naquele momento eu não entendi. E nem ficou bravo pra caramba comigo também, né? Mas faz parte do dia a dia. Porque essa é a razão. Nós somos criados pelos pais, que são corresponsáveis, né, da divina criação de Deus. Nós pertencemos ao mundo. Por isso que Jesus veio e bateu muito na tecla. Amai-vos uns aos outros. Porque nós somos irmãos. Essa é a diferença. Somos irmãos. E como irmãos, mas tem irmãos que se degladiam, né? Tudo bem. Essa faz parte. Porque são individualidades. De novo, lembrando, através das reencarnações, Deus coloca essas rivalidades num laço consanguíneo muito próximo para um refazimento. Mas deixa a liberdade de ambos para poder se ajustarem. Se no momento que eles eram inimigos, se matavam, se no momento que eles são irmãos, aí começam a brigar, não se matam pelo menos, mas é uma evolução, gente. É uma evolução. Se nós formos pegar essa coisa, né, de irmãos que brigam, que lutam, nós temos um exemplo muito clássico disso, né? Quem matou Abel e Caim, né? Aquela coisa lá. Dos irmãos que se matavam. Lá no Velho Testamento, com frutos trazidos hoje. A gente percebe, né, que ao longo das nossas existências, temos as benditas oportunidades. Os verdadeiros laços de famílias não são, portanto, os de consanguíneos, mas os de simpatia e de comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Quanto é comum nós nos sentirmos bem, nos sentirmos felizes, compartilharmos com pessoas que não pertencem à nossa família. Vocês já repararam esse tipo de coisa? Pessoas que nós conhecemos recentemente, de repente existe uma atração, né, no bom sentido, lógico, de termos assim uma convivência boa. É fantástico isso, gente. Porque é a prova divina desse amor universal. Quer dizer que no passado nós fomos parentes? Não interessa. Quer dizer que no futuro nós seremos? Não interessa. Interessa que hoje nós estamos convivendo bem, nos respeitando, nos amando, nos sentindo felizes e multiplicando esses ensinamentos. O nome que esta casa leva, Casa do Caminho, faz uma homenagem, uma simples homenagem à Casa do Caminho desenvolvida, criada pelos apóstolos, que era um ponto de encontro, era um local, era um lar, era um porto seguro para os viajantes que passavam naquela estrada e lá ficavam por algum tempo se refazendo, se recuperando e aprendendo. Fantástico, né? Então, se hoje nós estamos no caminho da vida que transforme, então, este caminhar num lar.
Né? E o lar qual que é? É eu andar na rua, é eu andar no meu escritório, eu andar no trânsito, tendo essa sensação, né? Sendo o mesmo. Indo para a faculdade recentemente, parei no trânsito, lá dentro do ônibus, eu tive uma discussão, tá, um senhor de idade, não sei de idade, né? Brigando com o motorista porque ele quase foi atropelado. Tudo bem, a culpa do senhor que atravessou fora da faixa. Mas até aí, né, não virou cá. O cara não me sai, o cara que era maior que você, Fred, ele deu uma pancada no velho, o velho caiu quase desmaiado. É onde nós chegamos, né, gente? Onde nós chegamos. Um jovem, né, agredindo um senhor de idade por questões de trânsito. Né? Entre aspas, pelo menos ele não levou um tiro. Podia ter chegado a esse cúmulo. Então, o que é isso que nós estamos vivendo hoje? Essa falta de amor. Essa falta de perdão, de compreensão. Essa coisa de pensar primeiro no meu umbigo. Essa coisa essa busca incessante do ter. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso aqui. Gente, e o ser humano que somos nós, essa convivência familiar que nós precisamos. Então, aqueles que trabalham convivem mais tempo no trabalho do que com seus familiares. Sim ou não? Né? De repente tu está com o filhão aí, você lembra dele no teu colo pequenininho, agora já está brincando com a chave. Né? O tempo passa, bicho, a gente não percebe. Então vamos aproveitar todo o tempo que nós temos. Tá? Então, dar atenção, né? Eu vejo a minha amiga ali, maravilhosa, e aí vejo aquela criança linda que está no colo dela, e lembro que ela estava no ventre da mãe. Minha mãe estava com a gente aqui desde aquele tempo. Isso é muito bonito, gente. Isso quer dizer que eu estou ficando velho. Por essa parte. Então, acerte com a própria consciência a fim de comungar com as supremas leis do Criador. Nos acertemos, gente. Respeitemos. Temos que ter a nossa própria opinião, isso é verdade. Temos que nos formar. E quem que forma essa opinião? Vem da onde? Vem do berço. Não diz que a educação vem do berço, não é um jargão popular aí? Então é isso. Então o berço que nós tivemos, eu dou graças a Deus pelos pais que tive. E tenho. Né? Beijo. Né? E tenho. Foram eles que me educaram. Se erraram, acertaram, eu não sei. Estou aqui para aprender com eles. Hoje eu me coloco, né, profissionalmente como um educador. E eu vejo muitas vezes em salas de aula pessoas totalmente despreparadas. E não despreparadas com bagagem cultural, mas despreparadas de bagagem emocional. Porque foram soltas, deixadas, largadas. É complicado isso, porque são, né, pessoas que vão trazer responsabilidade, desenvolver à frente. O que é isso? É complicado esse meio de campo. Então, esta família que, de repente, Deus coloca na minha supervisão, é minha responsabilidade também. De poder ser um instrumento de transformação na vida delas. Olha o peso. Estou aqui falando, pessoas estão me vendo, vocês estão aqui, daí depois eu saio lá fora e eu tenho que agir conforme eu falo. Se não, lembra aquela frase maravilhosa de Jesus? Hipócrita, eu acho bárbaro. Eu acho bárbaro isso. Jesus tinha peito, ele tinha moral, autoridade de falar, você é hipócrita. Eu sou. Ele não fala mais nada. Também aquela passagem da adúltera, que ele fica no chão só escrevendo hipócrita, ladrão, falsário, e as pessoas viram aqui, e ninguém teve a coragem de jogar a pedra, porque estava lendo o que era as pessoas. Alguém te acusa, as mulheres? Não, eu tampouco. E daí Jesus dá aquela série de lição. Vá, e não erres mais. É para nós isso. Nós somos falhos. Nós erramos muitas vezes. Nós caímos. Mas, gente, Deus não castiga. Mas, gente,
Jesus, o seu filho amado, como nós somos também seus filhos amados, mas aquele que nos veio, o nosso irmão maior, mais velho, que veio nos ensinar, também não. Mas ele nos orienta. Tua fé te salvou, está aqui, está beleza, blá, blá, blá. Vá, caminhe. Seja feliz e não erre. Não erre. Você pode errar? Você vai errar. Nós somos falhos, estamos na terra. E o que vai acontecer quando nós erramos? Nós vamos voltar até o mestre, nos dobrarmos de joelho e pedirmos de novo perdão. E o mestre vai nos perdoar, porque ele nos ama. E vai nos ensinar, a cada ensinamento. É como a criança, gente. Né? A criança, às vezes, você fala não, depois fala não um pouco mais forte, ela fica mais esperta. Depois, se ela voltar a errar aquele não, fica mais forte ainda, ela fica mais esperta ainda. E aí, até o ponto que ela perceber, então tá, não é mais não, então tá legal. E assim, nós somos crianças. Todos nós somos crianças. Estamos aqui, né? Tem alguns espíritas que não gostam que eu fale isso, mas eu acho que é minha oportunidade. Nós estamos mal engatinhando na doutrina dos espíritos. Mal engatinhamos. Não, eu já estou... se nós pegarmos lá atrás a grande família espiritual, aonde Moisés nos deixou o decálogo, os 10 mandamentos. Dentro daquele decálogo, né, há milhões de anos atrás, hoje eu não mato, eu já não roubo, já fico para trás. Como assim? E o famoso imposto de renda? Por essa parte. Aquela moedinha que caiu e eu piso para todo mundo sair para depois pegar a moedinha. Aquele troco que veio a mais e eu embolso. Cada consciência. Mas, pelo menos, não faça um roubo muito grande ali. Então, pega aquele decálogo e vê daquelas 10 leis maiores, que é a lei da humanidade, o que você já deixou de fazer. Que grande passo. Mas das 10, vamos pegar aí uns 50%, está ótimo. Está ótimo 50%, tá? Aí vamos para o segundo ensinamento, que seria de Jesus. Né? De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não faça aos outros que não queres que te faça. Desses 2 ensinamentos, o quanto que eu faço? X. Então eu tenho X de Moisés, mais X de Jesus. Aí eu tenho depois, mais à frente, a doutrina dos Espíritos, que fala que eu sou responsável por todos os meus atos e serei respondido por eles. E aí complicou. Então, quando eu falo caminhar, quando eu falo engatinhar, é no sentido de que a fera humana, a fera que está dentro de mim, ainda habita. O exemplo que eu acabei de falar daquela criatura que saiu e agrediu o Senhor. É a fera, é o animal que está dentro de todos nós. Quantos momentos da nossa existência nós não sentimos esse animal fala forte? E às vezes eu externo este animal. Não é verdade? E deixo, né, o lado familiar, aquela coisa de proteção, e, inclusive quando é proteção, o animal não protege a cria? Protege a cria. Então, eu vou lá e dá errado no pescoço dos caras que tem que me matar. Somos assim. E esse animal que habita em nós é só através das benditas oportunidades que temos dessa maré humana, desse ir e vir dessa maré humana, é que nós vamos lapidando, cisando. Divaldo Pereira Franco tem uma frase muito bonita, que é na forja do seio familiar que nós crescemos. Forja. E usa um termo arcaico, digamos assim, lembrando, né, aqueles ferreiros que jogam lá, põem no fogo. O que é aquilo, gente? Como era feito? Eu aquecia o metal, depois dava um choque térmico, jogava na água, e depois colocava uma bigorna e metia porrada em cima do cara, para poder fazer um instrumento, uma adaptação, qualquer que seja. Não é assim? Quer dizer o quê? Olha as várias dificuldades que aquele metal sofreu. Fogo intenso, gelo e pancada, para se tornar objeto. É a nossa vida. Quantas pancadas nós não vamos levar ainda? Ou já levamos? Né? E nos reencontros familiares, esta forja, a gente vai nos adaptando um com o outro para que possamos, então, sermos felizes no momento.
Então, eu recomendo a vocês a lerem o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, todinho, não vou ler que é muito grande, tá? Nada mais que Santo Agostinho falando para nós. E lá, um pequeno trecho é o seguinte: ó espíritas. Eu acho ótimo, porque ele chama a atenção da gente mesmo. Né? Ó espíritas, vocês orgulhosos, baixa a bola. Ó espíritas, compreendeis nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e pondo de vosso amor em aproximar esta alma a Deus. Já cabe aos pais, com o amor, para aproximar esta alma que recém chegou a Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe deres, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Né? E a gente percebe, então, das responsabilidades que temos enquanto educadores, pais, mães, enquanto familiares e, acima de tudo, ver na providência divina as benditas oportunidades desse refazimento através de laços, não apenas consanguíneos, mas, acima de tudo, desse laço universal que une todos os homens. Né? Bem-aventurados, né, os puros de coração. Quando os anjos falavam no nascimento do Mestre, né, usando nas alturas, né, e aos homens de boa vontade. Então, que todos nós sejamos homens de boas vontades e possamos honrar com a chance que temos de estar vinculado ao seu grupo familiar. Rejubile-se por ter a cabeça afagada pelas mãos enternecidas de sua mãe. Vibre confiante pela presença paterna. Ativa e vigilante na estrada por onde você trilha. Aprenda a retirar boas lições para a sua vida, através das várias diferenças desta alma que o Senhor lhe ofereceu na pele de irmão carnal. Guardando a certeza de que, apesar de todas as pelejas difíceis que vive a equipe doméstica, foi Deus que permitiu a união de todos, em razão das vivências mais ou menos distanciadas no tempo que tiverem. Acerte-se com a própria consciência, a fim de comungar as supremas leis do Criador. Vamos em paz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, criticar, compartilhar, né, o leite que ela está tomando ali. Não temos pergunta? Foi fraca a palestra hoje. Não, mas já explicou tão bem. Existe aquela velha frase que até no final você falou um pouquinho, que a caridade começa em casa, né, com relação à família. Explica pra gente isso, que a gente acaba ganhando mais do que quem está, do que a quem a gente está ajudando dentro do nosso próprio lado, né? Aquela via de mão dupla, né, gente? Porque quando nós exercemos a caridade, muitas vezes nós pensamos, como eu sou bonzinho, que bacana, eu fiz alguma coisa, eu ajudei, eu fiz aquilo lá. Sim, existe essa ação, com certeza. Contudo, os mais ajudados somos nós por aquela criatura que está à nossa frente. Quando vamos trabalhar em serviços samaritanos, de levar aí o nosso coração, o nosso pouco entendimento, os nossos ouvidos, os nossos afagos, para os enfermos, os adoentados, para os carcerados, para as instituições de orfanato, asilos. A gente vê, que bacana, que bonito que você fez. Só que aquela criatura te devolve o dobro que você foi lá levar. Se eu estou recebendo em dobro, quando eu levo isso para o ambiente familiar, também, né, eu agradeço ao Papai do Céu a bendita oportunidade de estar naquele seio familiar. Porque existe a troca. E hoje em dia, gente, o conceito família está tão, né, deixado de lado. Não existe o certo, não existe o errado, gente. Não existe aquela coisa, não,
o que Deus uniu, o homem não separa. A gente tem que entender que a vida, ela é uma continuidade. Ela é sempre um próximo passo. Se naquele momento foi lindo e maravilhoso, que maravilha. E você continua com um sentimento de amor, respeito, que maravilha. É um infinito poder. Hoje, né, a gente vê, né, eu não sou professor de crianças pequenas, mas tem pessoas que vêm conversar comigo, colegas meus, e nossa, mas a gente fica meio confuso, que a criança fica meio confusa, mas era isso no passado. Hoje a criança se adapta muito bem a isso, ela está melhor adaptada a essa nova realidade. Né? E o censo mostra isso também, né? Os números, né, da nossa população mostram isso muito bem também. Então, as oportunidades que nós temos que saber fazer valer a pena, enquanto dure. Mais alguém? Poxa vida, então tá bom. Meus queridos, fiquemos em paz, temos uma excelente semana que está a começar e que possamos levar adiante esse sentimento familiar, esse conforto, esse carinho, esse amor que existe no nosso lar, que levemos também aonde formos. No nosso meio de transporte, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso convívio social, para que a gente possa, então, realmente multiplicar tudo aquilo que nós vivemos. Obrigado. Nós é que agradecemos, não é? Então, neste momento, vamos pensar na nossa grande família, não é? Vamos aproveitar aqui tudo que aprendemos, todo esse sentimento gostoso que estamos tendo, e vamos deixar que ele saia de nosso coração e que seja aproveitado pela espiritualidade maior aqui presente e que seja levado a todos os nossos irmãos, não em sangue, mas nossos irmãos em Cristo, e que possam todos nesse momento receber esta luz gostosa em seus corações. Que os corações endurecidos possam ser, a partir deste momento, beneficiados, possam receber um pouquinho de calor, de luz, e quem sabe, começar a derreter. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que sofrem dores físicas, em hospitais, nas penitenciárias, dores morais, os irmãozinhos que estão pelas ruas. Vamos permitir que todos eles, neste momento, recebam esta energia, este calor, esta luz. Vamos pensar nos que sofrem dores em seus próprios lares, que não estão em evidência em locais em que há esta procura, mas os que sofrem calados. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos, agora sim os consanguíneos, pela nossa família, pelos nossos lares, aos que estão lá nos aguardando, sejam os nossos familiares encarnados, ou sejam os nossos irmãozinhos desencarnados que iluminam e que preparam o nosso ambiente familiar para o nosso regresso em tranquilidade. Vamos vibrar pelos irmãozinhos que estão, neste momento, retornando ao plano terrestre para uma nova experiência na carne, que aqui eles sejam bem acolhidos. E pelos nossos irmãozinhos que, nesse momento, deixam o nosso plano para que encontrem a luz e que sejam bem acolhidos na pátria espiritual. E para que os que aqui ficam, saudosos, muitas vezes constrangidos por esta perda, que possam também entender que a perda é passageira e que sejam confortados neste momento. Vibremos por esta nossa casa, que tanto nos ampara, tanto nos ensina. Vibremos por nós mesmos, para que possamos estar cada vez melhores, podendo colaborar com este amor fraternal. E vibremos em branco, deixemos que a espiritualidade maior aqui presente possa utilizar esta vibração aonde quer que seja mais necessário, que possam amparar aos que nos são queridos
e que possa também aqueles irmãozinhos que não nos são tão gratos, aqueles que nós chamamos, entre aspas, de inimigos, mas que aqui estão para nos ensinar, para nos apontar o caminho, que todos eles, neste momento, possam receber esta nossa vibração de amor e de carinho. E desta forma, então, Senhor Jesus, pedimos permissão para dar por iniciada mais esta parte do nosso trabalho, para iniciarmos tranquilamente o nosso trabalho de paz. Que assim seja e bom domingo a todos.